Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 8, segundo vídeo. O Alípio falando. Eu quero é rifle, isto sim, que enche o peito da gente. O mestre deixou que Alípio falasse. Estava longe, tinha a mente virada para outro mundo. E Alípio foi falando com a voz trôpega. É bem melhor fazer a coisa de uma vez. Este Laurentino termina desgraçando a vida da gente. Você vai embora e eu fico aqui. Tenho esta mulher velha e essa filha doente. Este infeliz que não se meta pro meu lado. Passou pela estrada o carreiro Miguel do Santa Rosa. Veio conversar, perguntar pela saúde do mestre. Estou quase bom, seu Miguel. Pode dizer que desta não vou embora. Desta não vou embora. Está implícito desta vez. A voz do celeiro era mais áspera. Mestre Zé, tinha corrido de sua morte. Eu estava no engenho quando vieram dizer ao Dr. Juca que o senhor se passara. O Dr. Juca até disse, esse José Amaro era um homem direito. Agradeço, seu Miguel. Agradeço, mas o Dr. Juca ainda desta vez não me pega o meu caixão. O pobre homem abriu os olhos espantado com o repente do mestre. Parou um instante, olhou para Alípio e disse, bem, eu vou-me embora, só desejo é a sua saúde, seu mestre. É importante notar esse tipo de coisa aqui, para a gente não exagerar na opressão dos senhores do engenho aqui nesse livro, né? É claro que, principalmente nesse capítulo, a gente vai ver, e você já sabe, né, por causa do capítulo anterior, essa história do coronel, nossa, esqueci o nome dele, o José Holanda lá, o Holanda, isso, pedir a casa do mestre José Amaro, né, então é claro que é isso, os coronéis ali mandam e desmandam, isso é extremamente importante, mas não transformemos a descrição de uma situação aí numa bandeira, né? Vamos lutar contra o opressor e tudo mais. É mais do que isso, as coisas são sempre muito mais complicadas do que isso, né? Então há sim esses coronéis que fazem o que quer, e aí por causa disso que muitas vezes a gente torce pro cangaceiro, né? A gente torce para aquele que vai de alguma forma quebrar esse poder do coronel. Então, ótimo, isso já está bem acordado, mas não vamos esquecer que o mestre José Amaro, ele também, digamos assim, desgraça a vida dele, colocamos assim, ele tem uma mágoa muito grande. Cuidado com isso, né? Já vi gente interpretando isso daqui, colocando toda a culpa, então a mágoa dele é por causa dos grandes, a mágoa dele é porque ele é oprimido, a mágoa dele... Se você começa a transformar o mestre José Amaro num mero coitadinho, não só você está deturpando os coronéis ali, que não tinham poder absoluto, isso não é verdade, como você está deturpando o próprio José Amaro, né? Você está simplificando ele. Cuidado, muito cuidado com isso. Muito cuidado com interpretações que dividem as pessoas no romance em oprimidos e opressores, e aí o oprimido mais ou menos não tem personalidade, né? Ele não tem controle sobre o destino dele. Só para dar um argumento contra essa visão simplista. Ele não tem controle sobre o destino dele, né? Ele é assim porque fizeram dele assim, a sociedade levou a isso, né? Então, não é isso não. Se existe problema do lado de lá, dos senhores do engenho, não significa que o mestre José Amaro não teria controle sobre o seu próprio destino, né? Não significa. Seria muito mais difícil, etc, etc. Isso é importante colocar. Por quê? Porque a gente vê que nessas coisinhas, por exemplo, o Dr. Juca, né? O Dr. Juca falou, poxa, ele é um bom homem, né? E aí o mestre José Amaro é quase como o Vitorino, né? Me chame de capitão e você não me deve favor. O que ele tinha que ser agressivo com um cara que acabou de elogiar ele, né? Não sei quanto à frente que eu posso ir para não te dar spoilers,
Mas o simples fato de ele não ter essa revolta, esse demônio, digamos assim, dentro dele, que o faz averso ao mundo inteiro, que faz o inimigo ao mundo inteiro, vai, é claro, piorando a situação dele, né? Aí muito cuidado, né? Tem pessoas que falam, por exemplo, mas ele tem, voltando para o argumento anterior, né? Ele tem essa mágoa por causa dos coronéis, dos grandes, etc. Muito cuidado com isso. Porque todo o ser humano está na dignidade do ser humano ser um centro criador. O que eu quero dizer com isso? Por que puxa, tinha um tipo de experimento. Mas por que você coloca, sei lá, 10 pessoas num ambiente em que tem um pedaço de pão, né? Campo de concentração, por exemplo. Por que tem pessoas que acabam pensando só em si mesmo e acabam tentando destruir os seus colegas ali, trabalhando com os senhores do campo de concentração? E por que tem pessoas que são heróicas, né? Que dão a vida deles para ajudar os outros ali, ou que dão a vida deles para tentar sair daquela situação, né? Por que uma pessoa com fome, um cara com fome, pega uma arma e vai invadir uma casa, trancar pessoas no banheiro, bater nos filhos do rico, e o outro cara tenta trabalhar e continua? Repare, dizer que esses caras têm culpa, o cara que pega uma arma e vai assaltar, não é dizer que a sociedade é justa, não é isso, né? É injusto. Não poderia, isso é um ponto que não há discussão, não poderia existir pessoas com fome. Isso é claro que não poderia existir, né? Crianças com fome, então, isso é uma coisa que é a maior vergonha que a gente tem na humanidade, crianças com fome, né? Mas isso não quer dizer que o cara que pegou a arma, ele é uma consequência da sociedade. Todo mundo é consequência da sociedade. Qual que é o ponto, né? O ponto é, todo ser humano, ele é um centro criador. O ser humano é como se fosse um buraco negro inverso, vamos colocar assim. É um buraco de luz onde as coisas aparecem, né? Você vê um cara que, sei lá, o cara foi abusado quando era criança, depois sofreu mais ainda, e depois, sei lá, perdeu tudo, e depois mataram a mulher dele, e aquele cara ainda consegue ser uma pessoa boa. Como é que pode? Como é que pode esse cara não ser simplesmente mera consequência do que a sociedade, as circunstâncias sociais, circunstâncias históricas levaram ele a ser? Por quê? Por que ele consegue isso? Porque todo ser humano é um centro criador. Todo ser humano, a qualquer momento, ele pode explodir em luz, né? O que é explodir em luz? Pense no Big Bang, né? Não tem nada e de repente pode criar. Então, isso não quer dizer, é claro, que a gente não deva lutar contra o cara que é um sacana e é bilionário e conseguiu a sua fortuna enganando e manipulando o mercado. A gente não tem que fazer alguma coisa contra isso, né? Contra quem fez desonestidade, está super lá no topo. Contra a fome. Não é isso. Mas é reconhecer a responsabilidade de cada indivíduo. Ok? Digressão isso, com certeza absoluta, mas lembre-se, embora eu simpatize com o mestre José Amaro, embora eu simpatize com a posição frágil que ele está perante o Senhor do engenho que pode mandar e desmandar nele, né? Embora o mestre José Amaro, por ter passado a vida inteira naquela fazenda, o pai dele ter passado a vida inteira naquela fazenda, naquele engenho, tenha direito, ele deveria de ter direito àquela terra. Não sei como, não sei se pagando, não sei, mas ele deveria ter direito àquela terra. Embora eu acredite em tudo isso, a gente não pode isentar o mestre José Amaro da sua responsabilidade como ser humano, né? A vida foi cruel comigo, todo mundo é cruel à minha volta, todo mundo é, sei lá, filho da puta, mas mesmo assim é a minha obrigação como ser humano fazer algo bom da minha vida. Ou seja, aquele cara que pega uma arma e vai, sei lá, entra na casa, bate numa pessoa, bate nas pessoas, tranca as pessoas, humilha as pessoas, ele pode ter toda a opressão anterior a isso do mundo, mesmo assim ele está fazendo algo errado.
Ele é o autor dos seus atos. Isso é extremamente importante. Tudo que está em volta nos influencia, tudo que está à volta nos empurra, né? Para um lado ou para o outro. Mas quem no final das contas vai fazer é o ser humano. Se você não acredita nisso, você não acredita em liberdade. Se você não acredita nisso, você não acredita em responsabilidade. Se você não acredita nisso, sei lá, você está com vontade de ficar com uma menina e a menina não quer ficar com você, vai lá, dá um remédio para ela lá, espera ela tombar e faz sexo com ela enquanto ela está dormindo. O que isso tem a ver? Porque se você é resultado, né? Vamos pegar o cara lá que entrou numa casa, os filhos dele estão passando fome, né? Se esse cara é resultado só do contexto e ele não tem autoria nenhuma, não é responsabilidade dele, lembre-se, responsabilidade é a mesma coisa que autoria. Então, se não é ele que faz, é só, né, ele é consequência, então você também pode falar que você é consequência. Ah, eu nasci com determinada substância no meu cérebro e eu tive um trauma de infância, então eu posso, sei lá, dar um sedativo lá para uma mulher e fazer sexo com ela enquanto ela estiver dormindo, ou pegar uma outra força, não tem problema nenhum, porque todo mundo é consequência da sociedade, né? Então, se você não acredita que cada ser humano é centro criador, então, como eu falei, você não acredita em liberdade, você não acredita em responsabilidade, você não precisa ter culpa de nada, você não precisa se sentir culpado, afinal de contas é o ambiente que te levou a isso, né? Então, muito cuidado com isso. Então, quando a gente analisa o mestre José Amaro, essas pequenas partes, né, como esse caso, né, perceba, o Juca poderia ser um cara que poderia se valer por ele, né, em um momento de desespero. Se não lutando contra o coronel do Santa Rosa, pelo menos achando um lugar para ele ficar, ou qualquer coisa assim, né? E gratuitamente o mestre José Amaro fala algo como esse, né? Mas o Dr. Juca ainda dessa vez não pega não pega o meu caixão, né? Então ele pode tirar o cavalinho dele da chuva. Se ele pensa que eu vou morrer nada. Bom, e aí é claro, o cara fica assustado e pô, que ele tem na cabeça, né? E aí ele fala, bem, eu vou me embora. Só desejo é a sua saúde, seu mestre. E se foi. Este cachorro para na minha porta para sair contando que me viu assim, que me viu assado. Seu Alípio, você é que faz bem. Se faça no rifle. Repara a revolta profunda que o mestre José Amaro tem dentro de si. Um grito de Marta estrondou. Ficaram calados. Alípio tinha a cabeça curvada e a cara do mestre era sinistra, cara de monstro. Só os cabelos brancos, cobrindo os olhos, pareciam de gente. Vou saindo, mestre. Se precisar de mim, me mande dizer. O tenente subiu para o Ingá. Na feira de Itabaiana, vou ter notícias do capitão. E montou no cavalo com as ancoretas vazias. Eu não sei se eu consegui achar uma foto de ancoretas. Não consegui. Só coloquei a definição aqui. Pequeno barril achatado, usado para transportar bebidas espirituosas. É muito legal essa palavra, né? Bebidas espirituosas, quer dizer, bebidas alcoólicas, né? Você deve lembrar de filmes que tem um barril aqui, né? E em cima do lombo, geralmente é um burrinho, alguma coisa assim, né? E montou no cavalo com as ancoretas vazias. Mestre, cuidado com o passarinho. O bêbado, né? O celeiro sentiu-se cansado de tanto falar. Foi outra vez para a rede e espichou o corpo. Já era outro homem. Acabara-se aquele zumbido das ouças. A visita de Alípio fora ali um tônico. Ouça, eu coloquei ali com U, C cedilha A. Nos carros de boi, peça de madeira que prende o cabeçalho à canga. Então ela fica, o mais importante pra gente é que ela fica fazendo esse rangido bem fino, assim, sabe? Deixa eu ver se eu coloquei alguma nota aqui nos carros de boi. Ah, não, é o que eu falei. Ótimo.
No outro dia, o mestre José Amaro sentiu-se muito melhor. Tanto melhor que pensou ir ao Santa Fé falar com o senhor de engenho. Mais de uma vez lhe bateram na porta com o recado do coronel Lula. Botou a tenda para fora, no lugar de sempre, e uma vontade inevitável de trabalhar o tomara inteiramente. Aquela cela do sujeito de Gurinhém estava quase pronta. Pouco faltava para completar o seu serviço. Olhou para ele, no cavalete, como há muito não se lhe acontecia. Gostou da obra. Trabalhava com capricho, fazia as suas coisas com todo o amor, sem pressa de chegar, com o desejo de acabamento fino. Lá estava a sua obra, precisando somente de retoques para ficar pronta. Tinha perdido o entusiasmo pelo ofício, mas naquela manhã uma coisa lhe dizia que ainda era o mestre José Amaro dos velhos tempos. O seu pai nunca perdera o gosto pelo trabalho, o amor pelo ofício. Falava da sela que fizera para o imperador, da prata dos arreios, dos estribos de metal fino, com aquele orgulho que ele nunca tivera. Agora olhava para a cela do Camumbembe. Lembra que Camumbembe é um indivíduo da ralé, né? Um indivíduo de baixa condição social. Agora olhava para a cela do Camumbembe e gostava do trabalho. Revia-se na peça bem cuidada que preparara. A manhã era de sol quente. Vinha um mormaço da terra seca que soprava com violência. Olha que interessante. Parece que o narrador ele nos mostra uma solução pro mestre José Amaro, né? Que é a solução simples, né? Uma solução... Não precisa o mestre José Amaro fazer uma revolução. Não precisa o mestre José Amaro, começar uma revolta contra os senhores de engenho. Tudo que ele tem que fazer é bater a sua cela, fazer o seu trabalho com dignidade. Bom, eu vou abrir um outro vídeo que esse já está ficando muito grande.